Fala pessoal, sobre a mesa hoje eu trouxe o meu kit de dados de RPG de mesa para mostrar para vocês e explicar um pouco sobre o funcionamento deles no jogo. Eles são dados um pouco diferentes dos dados D6 que a maioria das pessoas estão acostumadas. O kit comum para RPG costuma conter D4, D6, D8, D10, D12 e D20, que se relacionam com o número de faces que eles possuem. Para entender a importância dos dados no RPG, primeiro temos que compreender o conceito de arbitragem, que resumidamente seria o papel de um dos jogadores ou de um oráculo em ser juiz do jogo, ou seja, decidir o resultado das escolhas e ações dos personagens dos jogadores. Quando vamos arbitrar uma determinada ação no mundo do jogo, as respostas mais comuns são: sim, você consegue; não, você não consegue; e talvez você consiga. Nesses momentos de talvez, onde a incerteza gera um impasse na narrativa, é que usamos uma forma de aleatorização, que normalmente são os dados. Vamos ver um exemplo para você assimilar esse conceito. Suponha que um jogador decida escalar uma parede de 3 metros, enquanto é perseguido por uma matilha de cães. Após o jogador declarar a sua ação, o mestre pode decidir que sim, ele escala a parede sem problemas, ou não, você não consegue. Só que o não direto costuma ser meio chato e autoritário na maioria dos casos. Mas normalmente o que se faz nesses momentos de impasse é se pedir um teste. Nesse exemplo, poderia ser um teste de força, um teste de destreza, e colocando ali perícias relacionadas. Como os testes são feitos, daí depende do sistema de RPG que será utilizado. Entendendo bem então o conceito de arbitragem, entendemos também que os testes servem para resolver impasses do jogo de forma aleatória, através dos dados, mas também somando ou subtraindo características do personagem. Logo, os dados são uma forma de aleatorizar coisas dentro do RPG e trazer o caráter de jogo para o roleplay. Como os dados têm a função de aleatorizar o resultado de uma arbitragem, podemos usar diversos outros recursos para se obter o mesmo resultado. Assim, você pode jogar RPG mesmo que você não tenha esses dados diferentes aqui e nem mesmo dados de 6 lados. Uma das formas é usar o seu smartphone como dado. A forma mais simples que eu conheço para isso é digitar no Google D20 Dice, que um rolador nativo de dados vai ser retornado na busca. Aqui você pode selecionar o dado que quer e a quantidade. São os mesmos dados físicos que eu tenho aqui, mas no caso é digital. Na mesma pesquisa, você também consegue encontrar aqui embaixo o spinner. Pode servir como dado também e ajudar a gerar eventos aleatórios no jogo. É só girar a roleta e se cair algo acontece, como um encontro aleatório. Eu trouxe também outras duas formas mais artesanais para você fazer dados, que funcionam igual. A primeira é você fazer números em papéis, assim como eu fiz aqui, de acordo com o dado que você quer. Aqui no exemplo eu fiz do 1 ao 6, então representa um dado de 6 lados. Daí é só colocar esses papéis no recipiente e sortear o número. Esse vai ser o resultado do seu dado. Você pode cortar do 1 ao 20 para fazer um dado D20, por exemplo. Outra forma mais simples ainda de resolver é no bom e velho palito. Essa forma simula mais a roleta que vimos lá no Google, mas funciona também para resolver conflitos no jogo. Pegue palitos de fósforo e quebre um deles. Depois você segura de forma que fique todos visualmente do mesmo tamanho. E a pessoa escolhe um palito e puxa. Se vier o quebrado, algo acontece, como um monstro aparece ou eles pisam em uma armadilha. Os dados são usados de diversas formas nos sistemas de RPG e você também pode pensar em formas criativas de resolver conflitos no seu sistema próprio. Não esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Nos vemos numa próxima e continue explorando.